Pessoal, muito bom dia a todos. E aí, espero que vocês estejam bem, meu povo. Hoje, uma sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. São exatamente agora 11 horas e 7 minutos. Estou exatamente agora gravando esta reflexão, porque eu tentei fazer a live e não deu, devido à minha internet que está um pouco ruim. Mas hoje o tema da nossa reflexão é culpa. Você sabe o que é culpa? Com certeza você já ouviu falar nesta palavra e também já colocou em prática, né? Culpa é exatamente um sentimento de quando você faz algo errado e você reconhece ou não, quando você pega também esse sistema de culpa ou vai colocar a culpa em alguém, certo? Ou em um fator, ou em um ser, ou em alguma coisa, para você fugir da responsabilidade. A culpa é algo que quando você erra, certo? E você vai exatamente, pode fazer o reconhecimento ou não, certo? Então, o sistema de culpa é exatamente algo errado. Aqui eu estava vendo aqui umas mensagens, eu gosto muito da mensagem do Pensador, que diz assim: o homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. O homem superior, ele atribui a culpa a si próprio, mas o homem comum, ele atribui a culpa aos outros. Eu não sei se você estuda a Bíblia, mas lá em Gênesis dizem que quando Adão peca, né, comendo o fruto proibido, que Deus tinha proibido que ele não comesse, então acontece que ele, em vez de ele se culpar ou ele colocar a culpa para si próprio, porque na realidade ele era um homem comum e não um homem superior, então ele coloca a culpa em quem? Ele coloca a culpa no seu Criador. Quando o seu Criador pergunta para ele, Adão, tu comeste do fruto que eu proibi tu comer? Aí ele culpa quem? A mulher que tu me deste, me deu, e por amor a ela eu comei. Então ele culpa quem? Culpa exatamente o seu Criador. E assim se faz os homens hoje, de culparem outras pessoas, ou culparem uma outra situação, ou culpar o próprio diabo, porque o diabo, na realidade, é um ser que é usado muito pelas pessoas para levar a culpa, porque é um ser espiritual, ou um ser que não existe, é um ser mitológico, que não pode se defender, e aí as pessoas culpam ele. Então, e chama de desculpa esfarrapada, né? Quando eles inventam a desculpa e colocam no ser que não existe, um ser mitológico, né? Que é o diabo. Então isso é normal, homens fazerem isto. O pensador diz assim: se alguém traz você uma vez, a culpa é dele. Se traz duas vezes, a culpa é sua. Então, se traz uma vez a você, a culpa é dele, mas se trouxer duas vezes, agora a culpa é sua. Estou firmemente convencido que só se perde a liberdade por culpa da própria fraqueza. Isso é palavra do pensador. A principal e a mais grave punição para quem comete uma culpa é estar em sentir-se culpado. Então, se eu cometi algo e eu sentisse culpado, então esta é a principal punição. Vamos dizer, o camarada ele roubou, né? Então, na sua consciência, ele viu que aquilo ali é um ato errado, em roubar. E aí, na sua consciência, caiu que ele fez algo errado, então ele já está recebendo ali a punição na sua própria consciência. Eu lembro de uma vez que nós plantava, eu até estava lembrando disso ontem, a gente plantava no interior milho, arroz, feijão, mostarda, coentro, e uma vez eu estava precisando de um dinheiro para me comprar um brinquedo. E eu peguei e fui lá na sementeira do meu pai, que era o coentro, e peguei lá 1 litro de coentro, né? E eu fui saindo para fora com esse litro. Só que no momento em que eu vou saindo, meu pai, ele olha. E ele olha para mim assim e pergunta o que é que eu estava fazendo. E eu escondi, só que eu tentei esconder na realidade dele, escondendo por trás do meu corpo. Mas ele sabia que eu estava fazendo algo errado.
e ele não me puniu por aquilo ali, mas eu nunca me esqueci. A minha consciência estava me acusando que eu fui culpado pelo ato que eu cometi, que era exatamente um roubo, ou eu estava roubando. Uma coisa simples, mas exatamente eu estava roubando. Então a minha consciência, ela começa agora a me acusar. E ela sendo acusadora, eu já recebi ali a própria punição. Então, quando você faz algo errado e de repente a sua consciência começa a lhe cobrar, é exatamente para você entrar no eixo, para não cometer de novo, porque você já está sendo punido por aquilo. E se você não deixar, você vai acabar sendo punido de outra forma. Então, o maior culpado dos meus erros sou eu mesmo. Eu não sei se você já fez algo errado e de repente vem aquela punição, a culpa aqui, ó, na sua mente. Você foi culpado, você é culpado, você cometeu o erro, você cometeu a falha, foi você, entendeu? E vem aquela acusação. E essa acusação, ela é tão complicada porque às vezes você perde sono, você perde emprego, você perde a moral, caráter, enfim. É uma acusação que é aqui, ó, na sua metanoia. Então, essa culpa, ela começa a punição exatamente dali. Quando você não é punido pela sua consciência ou por, vamos dizer, natureza ou mesmo algo que está ao seu redor, você leva isso aí à frente e pode ter uma certeza que no final vem umas consequências super cruel sobre você. O corpo não é uma máquina, como se diz a ciência, nem uma culpa como nos fez crer a religião. O corpo é uma festa, é uma festa. E se o mundo não corresponde em todos os seus aspectos nos desejos, e no seu desejo é culpa da ciência ou de quem quer impor seus desejos do mundo. O início da salvação é a consciência da culpa. Salvação de quê? Não é tipo, quando você quer se salvar ou se livrar de algo, a consciência ou o conhecimento é exatamente a culpa. O início da salvação é o conhecimento da culpa. Eu sou culpado. É reconhecimento. Eu sou culpado. Então, quando você conhece isso, você pode exatamente se livrar desta culpa. Ou você pode se livrar das consequências que a culpa pode trazer para você. Quando você faz algo errado, que a tua consciência te cobra, te acusa, te aponta, e é exatamente uma correção que já está acontecendo ali. Mas tem pessoas que não têm consciência, você sabia? Tem pessoas que roubam na cara de pau e eles não têm consciência que eles estão fazendo algo errado. Tem pessoas que induzem as pessoas a fazer algo errado e não sente culpa por isso, porque a sua consciência já está cauterizada. Tem pais que levam o filho ao erro, tem mães que levam seus filhos ao erro, cometer delitos, cometer erros, se envolver em algo errado ou em algo do mal, e eles não se sentem culpados por isso, ou não se sentem culpa. Quando é que a ficha cai? Exatamente quando são cobrados pelos seus atos que cometem. E aí vem na sua consciência, a culpa foi minha. Foi eu que induzi a pessoa a cometer isto, foi eu que levei a pessoa a cometer isso. E talvez essa consciência ou esta culpa que você hoje está se lamentando, talvez seja tarde demais. Mas hoje tem como reparar os seus erros, hoje tem como ainda consertar esta culpa, para que amanhã ela não possa trazer prejuízo para a sua vida. Esse é o conselho que eu dou hoje. Mas se você ficar culpando uns e outros e não tem um reconhecimento para si mesmo, pode ter certeza que amanhã ninguém defenderá você do ato ou até mesmo das suas consequências. Cara, por que você se envolveu no crime? Eu me envolvi no crime porque a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do meu tio, foi do meu avô, foi da minha avó, foi dos meus amigos que não me aconselharam. Não, a culpa é sua. A culpa é sua. Você, com certeza, tem uma consciência que te acusou. Isto é errado. Mas você achou que era fácil, ou a vida era fácil, e acabou se envolvendo. E hoje, você está achando que é tudo bom. E quando a consciência te cobra, ela está te dizendo, te avisando, toma cuidado, que a punição virá. Mas, quando você não obedece à sua consciência, ou a consciência não te acusa, você faz como se fosse algo tudo normal.
mas tudo na vida vai ter exatamente um final. Teve um início, vai ter um meio, vai ter um final. E toma cuidado que o final pode ser desastroso para você, que está cometendo algo errado e a tua consciência não te acusa mais, não te aponta mais, não corrige mais você. Então tem que tomar muito cuidado com essa situação. Este é um conselho que eu dou para você. Como o pensador diz, não há culpa maior do que entregar-se às vontades. Não há mal maior do que aquele de não saber contender-se, não contentar-se. Não há dano maior do que nutrir o desejo de conquista. Então, a culpa não é dos outros, a culpa é sua mesmo. A culpa é dos fatos. Eu sou um escritor difícil que em muitas riquezas. Peraí, deixa eu ver esse daqui. Um bom lido toma pouco mais do que a sua parte na culpa, um pouco menos do que a sua parte no crédito. Então, se eu sou uma pessoa que lidero a minha vida, que lidero o meu futuro, que lidero os meus pensamentos, jamais eu vou deixar a culpa me levar para um caminho que não tem volta. A culpa, na realidade, ou ela, quando eu sou acusado de alguma coisa, a minha consciência me avisa, é exatamente para mim não, lá na frente, ter prejuízo piores. Então, você que está fazendo algo errado, ou que você que faz algo errado, e a tua consciência te acusa, ela está querendo te livrar de algo pior que vai acontecer lá no teu futuro. Ah, isso é besteira, cara. Isso é, entendeu? Você comete um delito, você comete um roubo, comete uma fraude, comete algo e de repente a tua consciência te acusa, ou teus amigos te avisam. Quando o amigo avisa, exatamente ele está dizendo, toma cuidado, cara. Toma cuidado, não vá por esse caminho, que esse caminho é tortuoso, esse caminho tem espinho, esse caminho tem pedra. Ah, isso é besteira, isso é coisa de... Tu, entendeu? Tá querendo atrapalhar a minha vida. Então tem que tomar muito cuidado. Quando a sua consciência te acusa exatamente da culpa ou do erro que você cometeu, é exatamente para você não ir por esse caminho, não trilhar esse caminho e consertar, não cometer de novo o mesmo erro. Que é exatamente porque o futuro que te espera talvez seja triste, que a tua consciência não pode mais te acusar, mas o teu corpo sofrerá as consequências da tua culpa ou do teu erro, certo? Então é mais ou menos assim que funciona a vida. Tem pessoas que hoje têm uma consciência, mas não obedecem à sua consciência, certo? É acusado, mas não, a consciência não acusa mais. Eu fui acusado de várias coisas na vida, certo? Que eu muitas das vezes não cometi. Fui acusado de abuso sexual, eu não cometi. Era acusado de traição, que eu não cometia. Até que chega um momento de raiva que eu tomo a posição e eu começo a fazer algo errado, entendeu? Que poderia não ter cometido, porque eu sofri várias consequências pelo algo errado que eu cometi. Isso por causa da acusação. E tem pessoas que caem hoje na mesma cilada. É acusado por não cometer algo e de repente ele faz porque foi acusado. Mas o caminho verdadeiro é exatamente você permanecer na integridade, na verdade, na sinceridade. Não cometer algo errado porque alguém te culpou de algo, mas você exatamente trilhar pelo caminho da verdade. A verdade é algo que sempre vai prevalecer. Como diz o ditado, a mentira tem perna curta, e a verdade não. Ela sempre vai prevalecer sobre as vossas vidas. Então, o conselho que eu te dou hoje a você que está passando por aqui, que vai ouvir essa reflexão, que se por acaso hoje você se sente culpado de algo ou algo te acusa, tenta consertar, pensa, analisa e vê que isso não é bom para você, não é bom para o teu futuro, não é bom porque está te acusando. Se está te acusando é porque é algo errado que está acontecendo. Quando você está fazendo algo certo, nada te acusa, nada te aponta e você não se sente um culpado. Então, se existe alguma acusação ou uma culpa nisso aí, é porque está errado. Então,
conserta teu caminho enquanto você pode consertar, porque o teu futuro pode ser trágico, pode ser triste, ou pode não ter volta. Talvez a consciência não te cobre mais, e aí você acaba se perdendo. Pense nisso. Esta é a reflexão que eu estou deixando para você hoje, de seu amigo Chagas Bezerra, aqui do canal Mundo Sem Divindade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima reflexão, se assim o tempo nos permitir. Valeu e até a próxima.